entrevista, está na hora do nosso bate-papo aqui do Atualidades. Então, gente, estamos recebendo aqui no estúdio do Atualidades as professoras Débora Simonetti, além de professora, ela é palestrante e contadora de histórias, né? E também a professora Heloísa Abido, que além disso também é psicóloga, lançando o livro Kaique e o Peso do Silêncio. É uma obra voltada a abordar o abuso sexual de crianças e adolescentes. Até vamos aproveitar nesse começo de bate-papo para dizer que vocês já vão saber quem é o Kaique. E até vou deixar para as professoras contarem. Em segundo lugar, para dizer que não tem nada a ver com o Kaique, que é o centro de atendimento que nós temos lá no bairro São Luís, né? Não tem nada a ver. Então, eu vou começar com a professora psicóloga Heloísa Abido para nos contar como é que surgiu a história do Kaique e essa, como é que a gente diz o título da obra, né? Kaique e o Peso do Silêncio. Bom dia, professora. Bom dia. Então, já faz um ano, né, Débora, que a gente está planejando esse livro, estamos elaborando esse livro. Esse livro ele nasce da nossa vontade de conversar sobre esse assunto com crianças e adolescentes, da nossa vontade de falar sobre assuntos difíceis com crianças e adolescentes. E aí faz mais ou menos um ano que a Débora me procurou, trazendo essa ideia para nós montarmos esse livro, elaborarmos esse livro e pensarmos nessa história. A história da Débora, as ilustrações e a organização do livro são minhas, e também a parte final do livro nós elaboramos em conjunto para falar então sobre fazer uma orientação com os pais e com os professores e com pessoas adultas sobre como abordar esse assunto, que é um assunto muito delicado. Então, Kaique e o Peso do Silêncio, ele vai falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele está alinhado com a campanha 18 de maio, ele está alinhado com a lei da escuta protegida, para a gente falar e sobre como e de que forma falar para crianças e adolescentes de uma forma lúdica sobre um assunto tão delicado, tão pesado, muito difícil de conversar. Aliás, a gente estava falando antes, né, do Kaique, né, e até para a gente abrir o bate-papo, professora Débora, quem é o Kaique, então, nos conte? Então, o Kaique é o coelho. A história, ela vai contar a história de dois coelhos. O Kaique é o coelho. A gente usamos o personagem simbólico para abordar o assunto, para a criança se sentir, aconteceu comigo alguma coisa de violência ou abuso, ela não vai se sentir sozinha, porque ela sabe, depois da contação, o que aconteceu. Então, o Kaique, ele sofre esse abuso, essa violência de parte de outro coelho. E o que acontece é que ele precisa guardar esse segredo. Então, o Kaique é o nome do coelho e o peso do silêncio é o segredo, aquele segredo que a gente precisa compartilhar, que não é um segredo bom, acontece. Então, ele vai desencadeando vários problemas. Então, a necessidade de buscar esse assunto, de falar esse assunto, é porque justamente nas contações de histórias e nas apresentações do mês de maio, que é o Maio Laranja, que é uma campanha do abuso e exploração sexual, a gente sentiu essa necessidade de uma história que acolhesse, que orientasse, que fosse lúdica para abordar esse tema com as crianças. Então, foi surgindo essa ideia. E também porque a gente entende que nem todas as crianças conseguem verbalizar aquilo que elas estão passando. Então, e foi isso que aconteceu com o coelho. Ele não conseguia falar, mas ele foi expressando através de comportamentos e de sentimentos e de emoções aquilo que ele estava passando, até que ele encontra alguém de confiança. E isso a gente deixa claro para a criança. Sempre existe um adulto de confiança para quem ela pode confiar e contar aquilo que está acontecendo. Então, esse é o assunto que o livro aborda, e por isso que a gente, de forma lúdica, trouxe esse tema para se trabalhar de forma lúdica com a criança. Mas a história, o livro, ele não acaba quando acaba a história. Como a Heloísa comentou, depois, lá no final do livro, vai ter as orientações para os pais, para os educadores, que muitas vezes têm dificuldade de falar sobre esse assunto com a criança, para
as pessoas responsáveis pelas crianças. E também tem um caderno pedagógico, então a família, os responsáveis, eles vão contar a história. Depois da história, eles vão saber como abordar o assunto. E depois a criança vai poder fazer as atividades de pintura, de várias atividades que tem no caderno de atividades no final do livro. Até eu ia questionar quem se destina esse livro. Então, é para toda a família. Toda pode família. ser pai, pode ser educador, tanto faz. Tanto faz. É quem decide e vê a importância de abordar esse assunto dentro da família, né? Com certeza. A gente acredita muito que nós somos responsáveis, então o livro traz isso também, sobre a nossa responsabilidade enquanto adultos. Nós somos responsáveis pelas crianças que são nossas, pelas crianças que a gente conhece, família, vizinhança, escola, e a gente também é responsável pelas aquelas crianças que não tem ninguém por elas. Então, que a gente sempre esteja atenta a algum comportamento. Não quer dizer que algum comportamento que a criança tenha seja realmente um sinal de abuso sexual, mas a gente precisa prestar atenção porque algo está acontecendo com a criança, que às vezes ela não consegue verbalizar, então fica essa responsabilidade nossa. E eu gosto muito de uma frase de Lia Luft, que ela diz assim, que a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. Então, que a gente possa sempre cuidar, orientar. Toda criança, ela merece ser cuidada, amada, respeitada por nós adultos. Então, que a gente cuide dessa infância. Eu ia até complementar, dizendo assim, é um tema que é tratado com muito tabu. E o que a gente vê, né, tanto a Luciene como eu, que a gente já atua também na área jurídica, é que muitas vezes a criança não é acreditada. Isso. Ela conta e ela não é acreditada. Sim. E às vezes isso transforma em mais medo de contar. Isso. Então, quer dizer, quando acontece, quando vem o relato, os pais têm que ter, no mínimo, a percepção de que tem que acender uma luz amarela. A partir daí para outros caminhos, né? Porque é muita coisa que acontece. Mais ou menos por aí, né, professora? Isso. E também, hoje, tem uma lei que ela é de 2017, que ela é a Lei da Escuta Protegida. Sim. Essa lei, ela vai trazer que todo município precisa criar mecanismos para combate e para prevenção do abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes e outras violências, enfim. Então, hoje, os municípios precisam ter um protocolo de atendimento. A gente traz brevemente sobre esse protocolo de atendimento, nós trazemos a lei também no livro. Esse protocolo de atendimento, ele vai trazer justamente isso, da gente acreditar na criança e a partir do primeiro relato da criança, toda a rede de garantia de direitos daquele município vai se mobilizar para que essa criança ela seja protegida, para que ela seja atendida adequadamente e para que não haja a revitimização. O que é a revitimização? É quando a criança passa em vários setores contando a mesma história e tendo que ser vítima novamente dessa história várias vezes. No nosso livro, a gente traz, então, que o Kaique contou uma vez para a amiguinha Tiffany e depois ele contou para o pai e o pai tomou uma atitude. Então, é que a criança, ela conte o mínimo de vezes possível, para que ela não reviva todas as vezes essa violência e para que o agente público, para que a justiça, para que a assistência social não fique perguntando para essa criança várias vezes para ela ficar confirmando, porque a tendência é que a criança modifique a história, a tendência é que a criança tenha um prejuízo psicológico e isso é muito importante. Essa lei ela vem muito no sentido de ajudar a criança, mas também de dar suporte para a pessoa que está com a criança, para a pessoa que cuida da criança, para dar essa segurança, né? Então, vamos falar, então, mais uma vez do lançamento, né? Data, etc. E como é que o pessoal pode fazer para ter acesso à obra? Isso é importantíssimo. Então, nós estamos muito, muito felizes, por quê? Porque são 2 anos praticamente que nós estamos em cima do livro e agora ele está materializado, concretizado e no dia 28, no sábado que vem, nós vamos fazer o lançamento do livro na Livraria Objetiva a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia. Então nós convidamos toda a comunidade, famílias, educadores, enfim, todas as pessoas, porque o nosso desejo é que esse livro chegue para todas as famílias.
que ele é um livro que vai dar suporte e que aquela fala que antigamente ou algum tempo atrás não era falada, através do livro a pessoa sinta-se suportada com o suporte para abordar esse assunto. Muito bem, professora Heloísa, mais algum recado aí para a gente arrematar? Fique à vontade também. Só agradecer pelo espaço que vocês deram para nós e para o nosso trabalho. Eu acredito muito nesse nosso trabalho literário, no poder da literatura, no poder que os livros têm também de transformar a sociedade, da gente fazer uma coisa boa também em prol daquilo que a gente acredita. Nós esperamos todos no sábado, dia 28, na Livraria Objetiva. Vai ser um evento muito legal, muito importante. Venham, se sintam à vontade para conversar com a gente. Eu e a Débora estaremos lá a manhã inteira para justamente receber as pessoas, conversar com elas, falar sobre o livro e para divulgar o nosso trabalho. E esse trabalho que ele não começa hoje, ele não termina hoje. Ele é um trabalho que é para ele ser contínuo, é para ele ser feito o ano todo. A gente tem sim o Maio Laranja, mas o Maio Laranja ele precisa acontecer nos outros meses também. E esse é o nosso objetivo enquanto pessoa, enquanto profissionais, de fazer essa campanha ser muito mais difundida e muito além difundida disso. Beleza, professora Débora, obrigado também pela visita, pelo sucesso para vocês. Muito obrigada. Deixo um abraço aqui lá para a nossa amiga Débora da Objetiva, né, que é muito parceira desse tipo de evento e trabalha muito em prol também da cultura. E parabéns a vocês por essa iniciativa e por esse trabalho. Obrigada. Nosso bate-papo, então, aqui do nosso programa Atualidades, conversando aí com a professora Débora Simonetti, que é professora, palestrante, é contadora de histórias também, e aqui a professora Heloísa Bido, que além de professora também é psicóloga, certo? Oferecimento aqui do 001 Despachante, tá? Com o documento atrasado e PVA